Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade agora na unidade 2, o vídeo de número 3 da disciplina Pneumagiologia 1 para os irmãos que estão inseridos no curso de cercado. Nós paramos, irmãos, no tópico de número 3, que tem como título o Espírito Santo dado por Cristo. E nós falamos a respeito do derramar do Espírito Santo no Pentecoste. E aí vamos dar continuidade agora nesse tópico que diz assim: esta é a razão pela qual Jesus declara que, a não ser que ele vá, o Espírito não virá. Está registrado em João 16, verso 7. A questão não é que duas pessoas da divindade não possam coexistir juntas na terra, mas aquilo que Jesus quis mostrar com o partir, somente com a sua ida para junto do Pai. Na morte, na ressurreição e ascensão é que o Espírito Santo poderia vir sobre os discípulos, ser o Paracleto e dar seu testemunho ao mundo através deles. Nós vimos a respeito do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, que ele está ligado ao ministério do Espírito Santo. Primeiro entra em cena o Senhor Jesus e agora entra em cena o Espírito Santo para dar continuidade na obra redentora, todo um conjunto da divindade aqui, desde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que essa obra redentora ela tenha início, meio e fim. Aqui está falando que não quer dizer que o Espírito Santo e Jesus ele possam estar no mesmo momento junto com nós, os homens, da terra. Sim, permitido, é possível, isso não é algo impossível, até mesmo porque nós acreditamos que para Deus nada é impossível, mas é porque houve-se um momento do Espírito Santo na face da terra, ou melhor dizendo, houve-se um momento do Senhor Jesus na face da terra e agora existe esse momento do Espírito Santo. Então esse é o tempo do Espírito Santo para conosco aqui na face da terra. Em outras palavras, a dispensação do Espírito Santo na igreja e no mundo, a qual encontrou expressão gloriosa em Pentecostes, depende completamente do triunfo de Jesus. Então, para entrar em cena o Espírito Santo, era necessário a morte, a ressurreição e o triunfo de Jesus ao assentar à destra de Deus. Você vai ver esse registro em João 7 e verso 35. Lucas confirma isso, começando deliberadamente sua história do nascimento da igreja e de seu início sob o impacto do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2 e 1, com o relato de ascensão de Jesus, apesar de já ter relatado a ascensão ao concluir seu primeiro tratado ou evangelho. Então, Lucas, que faz esse registro no evangelho dele, que ele registra, e também em Atos também Lucas também registra, Lucas 24, 51 e Atos capítulo 1, versículo 9 e o versículo 11, é o nascimento da igreja. Nós entendemos que nasce, aí um nascimento de como se fosse uma criança, a igreja está nascendo, é um novo filho na fé. Para quem? Para a pessoa do Espírito Santo, está conduzindo esse filho, essa criança que acaba de ser gerada, vamos dizer assim, simbolicamente, o Espírito Santo está gerando ali, nesse momento, também a igreja. Claro que nós entendemos que tem as duas pessoas aqui no meio desse ato, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque sem ele poder fazer o seu papel de morte e ressurreição, ele não poderia de maneira nenhuma permitir que também o Espírito Santo viesse para poder justificar o pecador, nós, os pecadores. A justificação nossa para podermos exercer o nosso ministério, o nosso chamado, que daqui a pouco vai ser falado, então foi pela pessoa bendita do Espírito Santo. O que quer isto dizer? Perguntou a multidão no dia do Pentecostes, Atos 2 e 12. E Pedro, pondo-se em pé, explica duas coisas à multidão. Primeiro, o derramar do Espírito Santo é a chegada da nova era do reino, e o segundo é o resultado da exaltação de Jesus Cristo. Então nós já falamos sobre isso, o início da igreja e a exaltação de Cristo por todo o seu plano, sua missão que foi cumprida aqui na face da terra. Tópico número 4 agora, o Espírito Santo na obra da salvação.
Uma verdade fundamental é de que toda experiência cristã válida é um ato do Espírito Santo sobre nós e através de nós. A explanação inclui, entretanto, o elo entre a obra do Espírito Santo e a de Cristo de um lado, e a obra do Espírito Santo e da Igreja de outro. Nessa sessão trataremos sobre o que concerne às várias operações do Espírito Santo em relação aos homens. Agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo se relacionando com os homens, né? Falamos um pouco do Espírito Santo se relacionando com Cristo e Cristo se relacionando com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele fazendo a preparação para o Senhor Jesus, como nós falamos anteriormente no vídeo 1 a respeito da preparação para o Senhor Jesus, ele nascer, para ele poder ser batizado e para ele poder também dar continuidade em seu ministério, e também o Senhor Jesus confirmando o ministério do Espírito Santo quando ele vem para poder introduzir a igreja. E agora, como está introduzida a igreja, o relacionamento agora também é com a igreja e o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus nos disse, né? E vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, esse que na verdade é o que orienta a igreja a continuar essa obra. Então vamos dizer assim que a obra o Senhor Jesus fez, a sua obra, o Espírito Santo também fez e também continua fazendo a sua obra, e agora a igreja também terá essa obra, né? A sua responsabilidade para poder dar continuidade dessa obra que foi traçada em todos os séculos, tá? Nós vamos ver, por exemplo, agora o 4.1, o chamado, né? O que significa o chamado? O chamado refere-se àquela obra de Deus pelo seu Espírito, na qual ele chama o homem para que se aproxime e receba sua misericórdia em Jesus Cristo. A ideia de chamado de Deus é comum nas Escrituras. Em especial, Deus chama através da proclamação do Evangelho, seja em forma de pregação ou de qualquer outro meio. A graça soberana de Deus não opera de maneira impessoal ou arbitrária, porém sempre por meios pessoais de acordo com o seu plano. Ele se dirige pessoalmente às suas criaturas, chamando-as com graça e paciência para que se voltem a Ele e confiem em sua misericórdia em Cristo. Muito bem, algumas passagens aqui nós podemos citar para falar a respeito desse chamado, né? Por exemplo, Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 9, irmãos, que vai falar o seguinte: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Né? Então Deus ele chama Adão. Outra referência também nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Então 1 Samuel capítulo de número 3 e versículo número 4 fala: o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Por que houve esse chamado de cada um desses personagens na Bíblia? Porque Deus tinha um certo propósito designado para ser realizado na vida desta pessoa e na vida de outras pessoas envolvidas nesse, nós chamamos de ministério, um chamado, para poder realizar algo, algumas ações direcionadas pelo Senhor Jesus, pelo Deus Todo-Poderoso e também pela pessoa do Espírito Santo, para desenvolver esse chamado e este ministério. Então é um ato de misericórdia que Deus está envolvendo as pessoas nesse ato de chamado, uma ideia de que uma coisa especial foi oferecida a alguém para que essa pessoa desenvolva esse chamado, esse ministério. O 4.2 ele vai falar sobre a convicção. O Espírito Santo ele convence o homem, né? Convencer significa levar ao conhecimento verdades as quais de outra maneira seriam postas em dúvida ou rejeitadas, ou provar acusações feitas contra a conduta. Os homens não sabem o que é pecado, justiça e juízo, portanto precisam ser convencidos da verdade espiritual. Então o homem ele não tem um total discernimento do que é o pecado. Quem que vai dar ao homem o total discernimento do que é pecado? É a pessoa do Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado. Deve-se fazer a distinção entre a convicção da consciência e a convicção do espírito. A consciência convence do erro praticado, o espírito convence
do erro no próprio ser. O Espírito Santo convence ao mesmo tempo que faz surgir um raio de luz, revelando uma solução e um meio de escape. Então, o Espírito Santo ele tem esse poder de convencer o homem do erro que ele praticou, convencer o homem do seu próprio ser, né? O homem ele vai entender que ele está errando, está incorrendo em erro na sua vida pela pessoa do Espírito Santo. E também outra coisa é que a própria consciência do homem o acusa. A consciência ela vai convencer o homem de que ele fez um erro, que ele praticou um erro. E o Espírito Santo ele entra dentro do ser humano, né? Ele vai tocar no ser, e o ser humano ele vai estar convencido do seu pecado, do seu erro, do seu engano. Tá? A mente e a alma obscurecidas nada discernem das verdades espirituais, ainda de serem convencidas e despertadas pelo Espírito Santo. Ele convencerá o homem das seguintes verdades. Quais são as verdades que o Espírito Santo vai convencer o homem? 4.2.1 O pecado da incredulidade. Descreve-se o pecado da incredulidade como único, porque nas palavras de um erudito, onde esse permanece, todos os demais pecados surgem, e quando esse desaparece, todos os demais desaparecem. É o pecado mater, entre aspas, porque produz novos pecados e por ser o pecado contra o remédio para os pecados. Não existe pecado que vá convencer o homem de incredulidade. O pecado da incredulidade é o pecado que não consegue convencer, nem mesmo o Espírito Santo vai conseguir convencer o homem do seu erro e do seu engano, pelo fato dessa pessoa ter na sua consciência a incredulidade. Né? Tem uma passagem que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé, nós temos que crer na palavra de Deus pela fé. Então, pela fé nós cremos e por isso nós recebemos e por isso realizamos as obras do Senhor Jesus. Então, o pecado da incredulidade é o pecado que ele não dá continuidade na obra redentora, na salvação e na convencimento do coração do ser humano de que ele está falhando, que ele está fazendo aquilo que não deveria ser feito. A consciência poderá convencer o homem dos pecados comuns, no entanto, nunca do pecado da incredulidade. Jamais homem algum foi convencido da enormidade desse pecado, a não ser pelo próprio Espírito Santo. Então, se a pessoa não ceder ao Espírito Santo, ela não será convencida do pecado da incredulidade. Visto que todo pecado tem sua raiz na incredulidade, a forma mais grave da incredulidade é a rejeição a Cristo. O Espírito Santo, todavia, ao apegar essa verdade à consciência, longe de extinguir, pelo contrário, consuma e intensifica o senso de todos os outros pecados. Então, esse é o pecado que a gente pode dizer que é o pecado que mais vai convencer do homem não seguir a Cristo, de não acreditar na obra do Espírito Santo, de não acreditar na obra redentora. Então, o pecado da incredulidade, ele vai atingir a consciência humana e vai convencê-lo de que a obra redentora de Cristo, ela não é verdade e de que o Espírito Santo não é uma pessoa que pode estar defendendo, está fazendo algo para que ele possa ser justificado. 4.2.2 A justiça de Cristo. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. João 16:10. Jesus Cristo foi crucificado como malfeitor e impostor. Contudo, depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e a realização do milagre em seu nome convenceram milhares de judeus de que não somente ele era justo, como também a fonte única e o caminho da justiça. Jesus ele foi julgado por um tribunal, o tribunal dos homens. E a própria palavra de Deus diz que a justiça humana, ela não é uma justiça correta. Todavia, o Senhor Jesus ele foi considerado injustiçado pelo tribunal humano para poder pagar pelos pecados dos homens. Então, nós acreditamos que o Espírito Santo ele vem informar a humanidade a respeito da justiça de Cristo. Ele foi considerado como malfeitor e impostor. Todavia, após o Pentecostes, o Espírito Santo convence pelo mover do Espírito Santo e pelas ações do Espírito Santo que Jesus era justo.
e estava justo diante dos seus atos que ele estava fazendo na humanidade. Ele convence o mundo da justiça pessoal de Cristo, envolvendo a veracidade de suas declarações a seu próprio respeito, conforme foi atestado pelo fato de ter ido para o Pai. Essa justiça é o cumprimento e a manifestação de todas as outras justiças. Tal convicção produz a autocondenação. Então nós entendemos que o Senhor Jesus, assim como Isaías 53 vai dizer, ele se fez maldição por nós. Ele era justo? Sim, nós cremos que ele era justo, não pela justiça humana, porque o tribunal humano, como nós já falamos, condenou ele, porém pela obra da justiça e pelo convencimento do Espírito Santo, nós consideramos como justiça tudo aquilo que Jesus fez. Ele se fez maldito por nós para convencer o homem dos seus pecados. Ele também convence da justiça, providência recebida por Cristo, a fim de concedê-la a todos quantos nele confiassem. 1 Coríntios 1:30. Isso acontece quando a iluminação do Espírito habilita o pecador a ver o contraste entre os seus atos adversos e a justiça de Cristo. Não há mais lugar para a pretensão de desculpar-se. Todos os aspectos dos atos de justiça de Cristo constituem reprovação ao pecador, ao mesmo tempo em que evidenciam a sua total inocência. Pela fé, nós cremos na justiça do Senhor Jesus, pelo ato de misericórdia que ele fez na cruz do Calvário. De modo contrário, irmãos, o mundo que está envolvido em práticas de injustiças, ele não vai estar convencido de que Jesus foi verdadeiramente justo e não também estará convencido de que o Espírito Santo que fez com que toda essa obra chegasse a ser uma obra de justiça. Então, nós temos que acreditar que pela fé o Senhor Jesus e o Espírito Santo praticaram essa justiça. A nossa mente, ela recebe uma luz, ou seja, ela é iluminada pelo Espírito Santo para que a gente venha entender que essa justiça, que é a justiça de Cristo, ela verdadeiramente foi uma justiça para nos convencer que estávamos em pecado e podemos entender que a obra redentora de Cristo foi o suficiente para que a gente pudesse ser justificado. O juízo de Satanás. Satanás tem sido julgado, o 4.2.3 agora. Satanás tem sido julgado no sentido de ter perdido a grande causa, de modo que já não tem mais direito de reter os homens como escravos pela morte. Cristo resgatou todos os homens do domínio de Satanás, devendo estes aceitar sua libertação. Os homens são convencidos pelo Espírito Santo de que na verdade são livres, João 8,36. Já não são súditos do tentador e não são obrigados a obedecer-lhe, agora são súditos leais de Cristo, servindo-o voluntariamente no dia do seu poder. Então Satanás ele recebe o juízo pela sua impiedade, pelo seu pecado, e Satanás ele tem um determinado poder. Ele tem um determinado poder de escravizar vidas. Só que a pessoa que quer ser escravizada por Satanás, essa pessoa ela deixa de acreditar na obra redentora do Senhor Jesus e também da obra redentora trazida pelo Espírito Santo. Então, a pessoa, se ela não está convencida da obra redentora do Senhor Jesus, ela continua e permanece sendo escrava de Satanás. E o Senhor Jesus ele veio para poder tomar este poder de Satanás, resgatar essas vidas, porque anteriormente o homem não conseguia cumprir na antiga aliança a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Isso é fato notório na palavra de Deus. Então, por não ter conseguido cumprir a lei, essa obra de justiça ela era uma obra de justiça incompleta. E por isso Satanás escravizava o homem para que pudesse permitir que o pecado tomasse conta do seu coração. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, o que é atestado pelo fato de ser obra já consumada do julgamento de Satanás. Nesse todos os demais juízos foram decididos e baseados. O julgamento de Satanás foi assegurado na cruz, quando potencialmente foi-lhe tirado o poder. Isto
juntamente com o julgamento daqueles que preferem permanecer aliados de Satanás, será consumado no grande dia. Então o Espírito Santo, como nós entendemos que ele convence o homem do pecado, ele faz com que o ser humano também ele entenda que caso ele não aceite a obra redentora de Cristo e o convencimento do próprio Espírito Santo, ele estará condenado. Então, nós somos também testemunhas, nós, a igreja, testemunhas da obra do Senhor Jesus redentora e do Espírito Santo. Nós temos que procurar convencer. Na verdade, nós, a igreja, nós somos nós que convencemos, nós somos os instrumentos para convencer o mundo do pecado. Mas sabemos que o mundo permanece em pecado. O Senhor Deus também falou, o Senhor Jesus falou que nós não devemos amar o mundo ou as ações que o mundo faz. Mas aquelas pessoas que permanecem amando as ações do mundo e não considera a obra redentora tanto do Senhor Jesus e da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai testificar futuramente o Senhor Jesus de que essa pessoa ela não quis ser convencida do seu ato de injustiça para poder receber a salvação. Nós terminamos aqui, depois vamos dar continuidade no tópico 4.3, arrependimento. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.